Olá, meu nome é Danilo, hoje é dia 29 de agosto e eu vou apresentar meu código Calango. Bom, eu fiz um código que eu dei o nome de catalogação de planetas e ele tem como objetivo catalogar planetas e calcular algumas informações adicionais. Todas as informações serão organizadas em ordem decrescentes e poderão ser acessadas através de um menu. A entrada desse código vai ser o número n de planetas que serão catalogados e as seguintes informações de cada planeta: o nome, a massa, a velocidade orbital e o raio. Como saída, ele vai dar o valor da duração de um ano em cada planeta, a distância do planeta ao corpo que ele está orbitando e o valor da gravidade na superfície de cada, além de todas as informações catalogadas e organizadas em ordem decrescente. Bom, vou mostrar aqui como ele funciona. Primeiro, ele dá um display do menu inicial perguntando quantos planetas serão catalogados. Eu vou dizer, por exemplo, que eu vou catalogar 5 planetas. Agora ele vai pedir as informações de cada planeta. Eu vou colocar como, por exemplo, chamar de Juno, esse primeiro planeta. Depois ele pergunta qual a massa do planeta. Eu vou dizer que ele tem 16 vezes a massa da Terra. Depois ele pergunta qual a velocidade orbital do planeta. Eu vou dizer que ele está a 40 mil metros por segundo. E depois, por fim, ele pergunta o raio do planeta. Eu vou dizer que ele tem 16 mil quilômetros de raio. E assim, ele pede para você colocar a mesma informação para os demais 4 planetas. Eu vou colocar aqui. Bom, depois de colocar todos os valores, eu coloquei alguns valores aleatórios para os planetas, ele vai pedir qual que é a massa do corpo que todos esses planetas estão orbitando. Eu vou colocar aqui a massa é 2 vezes a massa do Sol, por exemplo. Bom, depois de ele pegar todas essas informações, ele vai dar um display do menu. Nesse menu, eu posso escolher 5 coisas, sendo elas informações específicas do planeta, e a lista do valor da gravidade, de quantos dias dura um planeta, e a distância do planeta ao corpo que eles estão orbitando. Para acessar as informações, eu tenho que colocar esse número que está à esquerda das informações. Eu vou colocar 1, por exemplo, para acessar as informações específicas do planeta. E ele vai perguntar qual planeta eu quero acessar as informações específicas. Eu vou falar que eu quero acessar, por exemplo, do planeta Juno, então aperto 1. E aqui ele vai mostrar todas as informações do planeta Juno. Depois, o código ele pergunta se eu quero voltar ao menu. Eu vou colocar que eu quero voltar. Eu posso acessar de novo as informações do menu. Agora, por exemplo, eu vou ver a lista da gravidade de cada planeta. Tá 2. E aqui está a lista da gravidade de todos os planetas, organizadas em ordem decrescente, do maior para o menor. Eu posso voltar ao menu de novo. E, por exemplo, eu vou acessar agora a lista do valor da distância de cada planeta ao corpo que eles estão orbitando. Então, vou apertar 4. E aqui está a distância organizada em ordem decrescente. Vou voltar ao menu. E apertando 5, eu vou sair do código. E esse é o código. Explicando agora o código, aqui estão todas as variáveis que serão utilizadas durante o código, e logo aqui abaixo estão os valores iniciais das variáveis do tipo lógico. Logo aqui é o início do código e basicamente é um monte de escrevais mostrando o display do menu inicial. No menu inicial vai ter um layer para ele ler a quantidade de planetas que serão catalogados. Depois dele ler esse valor, ele vai realizar um loop para ler o dado de todos os planetas. Todos os dados de cada planeta vão ser armazenados num vetor de número específico. Por exemplo, o planeta Juno, que foi o primeiro que eu escrevi, todas as informações dele vão ser armazenadas no vetor de número 0. Depois dele fazer esse loop, coletando todos esses dados, ele vai checar se algum desses dados é menor ou igual a 0, e caso seja menor ou igual a 0, ele vai tornar o lógico correto igual a falso, e se o lógico correto estiver igual a falso, o código não vai executar. Novamente, após isso, ele vai pedir o valor da massa do corpo que esses planetas estão orbitando, e se a massa for menor ou igual a 0, o código não vai executar porque o correto vai estar falso. Agora, se o lógico correto estiver verdadeiro, então o código vai executar. A primeira coisa que o código faz é ele vai transformar os valores e vai calcular as informações adicionais que eu falei no início do vídeo. Aqui está um loop para o algoritmo transformar todos os valores da massa dos planetas em quilogramas. Embaixo está novamente um loop responsável por calcular o valor da gravidade de todos os planetas. Para calcular a gravidade, ele vai utilizar uma função justamente para calcular a gravidade. E basicamente a função é a aplicação de uma equação que vai retornar o valor da gravidade. Embaixo, ele vai novamente realizar um loop para calcular o valor do raio da órbita e para isso ele vai utilizar uma função que vai aplicar uma fórmula. Embaixo está novamente um loop que vai calcular quantos dias tem em um ano de cada planeta e para isso também ele também vai utilizar uma função que utiliza de uma fórmula, de uma equação.
Bom, depois de todas essas etapas, ele vai iniciar o loop do menu. Como funciona o loop do menu? De início, eu tenho um lógico chamado menu que recebe o valor inicial de falso. O loop do menu basicamente se consiste em um loop que somente vai acontecer enquanto o lógico menu estiver verdadeiro. Então, como o valor inicial está falso, vai começar a executar. E, por exemplo, caso nada seja escolhido entre esses daqui, o menu não vai ser tornado verdadeiro e o código vai acabar. Agora explicando o loop em si. Primeiro ele inicia com um procedimento. Esse procedimento vai mostrar todas as informações do menu e vai perguntar logo embaixo qual dessas informações você quer acessar. Dependendo do número que você digitar, vai ativar um lógico. Por exemplo, eu vou pegar, caso você digite 1, o lógico informação precisa vai se tornar verdadeiro. Se a informação, lógico, a informação precisa for verdadeiro, então essa linha de código vai ser executada. Bom, essa parte que o algoritmo mostra as informações precisas funciona da seguinte maneira. Primeiro, aqui estão os escrevais, que vão dar um certo display de um menu, que vai perguntar qual dos planetas você quer ter as informações. O algoritmo, então, vai realizar um loop para mostrar todos os planetas que foram catalogados. Logo embaixo vai ter um layer para ler qual planeta foi escolhido. Como todas as informações de um planeta estão armazenadas num vetor de número específico, ele basicamente vai pegar o número que você escolheu, que vai de 1 até a quantidade de planetas que você escolheu, vai subtrair 1, e esse vai ser o valor do vetor onde está todas as informações do planeta que você escolheu. Para mostrar as informações, ele vai utilizar um procedimento, esse daqui, que vai mostrar todas as informações desse planeta específico. Logo após ele realizar esse procedimento, vai começar o processo de voltar ao menu. Bom, a primeira coisa ele vai dar o display desse procedimento volta ao menu, que é basicamente contém as informações para voltar ao menu. Logo em seguida, o código vai ler qual valor você vai digitar. Se você digitar 1, o lógico menu vai se tornar verdadeiro e o loop para voltar ao menu vai acontecer. Se você digitar 2 ou qualquer outro número, o lógico menu vai continuar falso e o loop não vai acontecer e o código vai acabar. Explicando agora os outros casos, além da informação precisa, você pode acessar a lista da gravidade, a lista do ano, a lista da distância. Como todos os códigos de listas possuem o mesmo código, entre aspas, possuem a mesma lógica, eu vou apenas explicar um. E eu vou explicar aqui o código da lista da gravidade. Apertando 2, você vai tornar o lógico da lista da gravidade verdadeiro, e as linhas da lista da gravidade vão acontecer. Então, a primeira coisa a ser feita vai ser um loop para transferir os valores das gravidades para um vetor. Por que isso? Como vai acontecer um processo de organizar em ordem decrescente, é melhor transferir todos os valores para um novo vetor, porque senão esse processo de organizar em ordem decrescente pode bagunçar todas as informações e caso você queira acessar as informações precisas dos planetas novamente, vai estar com todos os valores trocados de gravidade. Logo após isso, o algoritmo vai executar um loop para organizar e mostrar na tela as gravidades organizadas. Como funciona esse loop? Primeiro, o algoritmo vai utilizar uma função para descobrir qual é o vetor que está armazenado o maior valor. Ele vai pegar esse vetor que tem o maior valor e vai escrever o valor desse vetor na tela. E logo em seguida ele vai transformar o valor que está dentro desse vetor no menor valor menos 1. Exemplificando agora. Vamos supor que a maior gravidade é 50 e a menor gravidade é 10. Primeira coisa que o algoritmo vai fazer, ele vai descobrir qual que é o maior valor, 50, e vai colocar na tela. Logo após isso, ele vai pegar esse 50 e vai transformar em 10 menos 1, 9. Por que isso? Para evitar que o mesmo valor seja utilizado mais de uma vez. Como no início de cada loop ele sempre detecta o maior valor, caso não houvesse essa transformação, ele sempre utilizaria do mesmo maior valor até acabar o loop. Após esse loop acabar, vai acontecer o processo de voltar para o menu, que é basicamente o mesmo que eu já expliquei nas informações precisas. Após isso, ele vai voltar ao início do loop aqui, do menu, e basicamente você pode escolher novamente qual informação você quer acessar. E basicamente é esse o código, espero que tenha gostado, muito obrigado, tchau.